Olá, nosso grupo hoje vai apresentar sobre risco de acidentes. Nosso grupo é constituído por Beatriz Crisanto, Márcio Vinícius e Maria Luísa. Eu vou falar um pouco sobre o que é o risco. Bem, basicamente ele é uma probabilidade de uma ameaça que nem sempre ocorre, ele só tem uma mínima probabilidade de acontecer. Ele tem múltiplas origens, pode ser tanto interna quanto externa. E também, dependendo, a gravidade do risco também varia. E justamente por ser um risco, não ter uma certeza, foi criado o mapa de risco. E também vou falar um pouco sobre a diferença de risco e de perigo, porque muita gente confunde eles dois. Basicamente, o risco é algo que tem uma probabilidade de ser causado, não é uma certeza. Já o perigo é algo que tem um grande potencial de causar danos. Bem, vou falar um pouco mais sobre o mapa de risco. A elaboração é feita pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Basicamente, em local de trabalhadores, necessita ter um mapa de risco, porque, dependendo do local, vai mostrar se aquele canto é mais perigoso ou mais tranquilo de se trabalhar. Ele é dividido por cores diferentes e tamanhos para indicar também. E também ele necessita de uma representação de gráficos para ver mais ou menos a sua variação. E também ele é dividido em 5 categorias. Bom, essas são suas categorias. A primeira é riscos físicos, a segunda, risco biológico, a terceira, risco químico, a quarta, risco ergonômicos e a quinta, risco de acidentes. Olá! Ainda falando sobre o mapa de risco, eu queria detalhar um pouco mais sobre o objetivo dele em si. Primeiramente, ele tem o objetivo principal de identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho, ou seja, facilitando a vida do trabalhador para que ele não tenha o risco de acontecer alguma coisa que o prejudique, né, na hora do trabalho. Ele promove também um ambiente mais seguro e contribui para a redução justamente desses acidentes que acabam acontecendo, principalmente quando tem empresas que acabam não seguindo a CIPA e acabam não realizando o mapa de risco da empresa. E também, o mapa de risco, ele também busca facilitar muito mais ele busca facilitar a adoção de medidas de prevenção, para que não aconteça nada com esses trabalhadores. Aqui, deixa eu vir para cá, eu deixei uma foto especificando como mais ou menos o mapa de risco funciona. Como Beatriz já informou no slide anterior, ele trabalha com basicamente código de cores e tamanhos de gráficos, ou seja, aqui são as 5 categorias de risco que o mapa de risco trabalha, que são o risco físico, que normalmente é apresentado na cor verde, o risco químico, que normalmente é apresentado na cor vermelha, o risco biológico, na cor marrom, risco ergonômico, na cor amarela, e o risco de acidentes, que é o que a gente está apresentando hoje, é mais trabalhado na cor azul. Aqui também, junto das cores, tem os círculos, que eles representam, dependendo do seu tamanho, a gravidade daquele risco. Ou seja, um risco de acidentes, que justamente o nosso tema, se for do tamanho de um círculo grande, ele significa que o percentual dele de gravidade, da chance dele acontecer, é muito maior. Já o pequeno não. O pequeno é um risco, uma gravidade, e a probabilidade de acontecer muito mais baixa em comparação ao grande. Agora, em específico, o que são os danos de acidentes? Primeiramente, eles, como eu já falei anteriormente, ele é normalmente apresentado pela cor azul. E eles são aqueles acidentes que podem causar lesões imediatas no corpo, como cortes, fraturas, queimaduras, quedas e entre outras. E ele é causado principalmente por equipamentos e por estrutura do ambiente da empresa. Aqui, nesse slide, tem algumas razões, as razões mais comuns
que faz com que esses acidentes de trabalho aconteçam, que a maioria deles são a falta de equipamento de proteção, que veremos mais à frente no slide, chamados de EPIs, manuseio inadequado desses equipamentos que são utilizados no trabalho e a falta de treinamento inadequado, que muita gente, infelizmente, às vezes acaba passando por um treinamento inadequado e acaba depois se prejudicando. Naquele slide anteriormente, a gente falou de uma maneira mais em geral, mas aqui também apresentamos uma tabela mais específica dos possíveis fatores que faz com que um acidente de trabalho possa acontecer. Por exemplo, um arranjo físico inadequado, que são quando os ambientes de trabalho onde essas pessoas trabalham são mal planejados. Ou seja, pode ocasionar quedas e, por conta dessas quedas, infelizmente, há possivelmente fraturas. Por exemplo, também eletricidade, que é o que o nosso curso trabalha mais, falhas em sistemas elétricos que, infelizmente, acabam, querendo ou não, passando pelo nosso corpo e ocasionando algo bastante prejudicial. Ferramentas inadequadas ou defeituosas, uso de ferramentas danificadas ou mal projetadas e, além do mais, também o manuseio errado dessas ferramentas também pode ocasionar cortes profundos. Risco de incêndio ou explosão, presença de materiais inflamáveis, máquinas de equipamentos sem proteções, equipamentos sem dispositivos de segurança, pode aumentar o risco de lesões como cortes e amputações. Bom, nesta notícia aqui apresenta que mais 55 mil trabalhadores sofreram acidentes com máquinas em 2013. Ao todo, 55.118 pessoas foram mortas ou incapacitadas por máquinas perigosas e desprotegidas. Empresas resistem em cumprir e tentado suspender norma de uso. Segundo a Comunicação de Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, em 2013 apenas 11 tipos de máquinas e equipamentos provocaram 55.118 infortúnios, o que representa mais de 10% do total de 546.014 acidentes típicos comunicados pelas empresas no Brasil. Isto ocorre devido ao mau uso de equipamentos de proteção individual, a EPI, e outros fatores. Mas o que é o equipamento de proteção individual, a EPI? Ele é qualquer acessório ou vestimenta que o trabalhador utiliza-se para proteger de riscos, ferramentas essenciais para prevenir acidentes. São usados capacetes, viseiras, máscaras, luvas, abafadores, botas, cinturões e etc. É muito importante frisar que cada uma dessas EPIs tem a sua determinada função. Então, elas precisam ser delicadamente escolhidas para o que a função vai ser feita. E elas servem somente para proteger a si mesmo e não para proteger um grupo em si. Então, cada trabalhador deve estar portando a sua determinada EPI. Se um trabalhador se acidentar, ele será indenizado pelo dano de acidentes. O Anuário Estatístico da Previdência Social indica que há sobrenotificação de aproximadamente 20% nos casos de acidente de trabalho, o que significa que pelo menos 20% dos casos não são notificados. A indenização por acidente de trabalho visa compensar os trabalhadores por esses danos sofridos. Essa indenização pode abranger diferentes tipos de danos. Então, não só um dano mecânico, como um dano químico ou biológico pode entrar na indenização do dano de acidente. O valor da indenização é determinado com base em diversos fatores, sendo eles econômicos, sociais, o tipo do acidente e o quão grave foi este acidente. E como que eu faço para receber a indenização pelo dano de acidentes? Bom, é responsabilidade do empregador. Para que haja direito à indenização, é necessário comprovar que o incidente ocorreu devido a falhas ou negligências por parte do empregador. E o cálculo da indenização é determinado pela gravidade do acidente, o impacto na capacidade laboral, o salário do trabalhador e as circunstâncias específicas do caso. Bom, estas foram as referências que utilizamos para a produção deste slide e muito obrigado por esta apresentação.